Meus queridos irmãos, boa noite a todos vocês. É uma alegria para mim estar retornando aqui ao Vida. Para mim, quando o Marcos manda aquela mensagem, né? Ceareiro do bem, na caminhada evolutiva, a gente não tem como recusar a um pedido, porque a gente sabe que não é um pedido só de Marcos, é um pedido da espiritualidade, para que a gente possa estar aqui todos juntos, para que a gente possa estar refletindo sobre a mensagem de Jesus através da doutrina dos Espíritos, para que nós possamos estar em comunhão com Ele, porque Ele nos lembrou que quando dois ou mais estiverem reunidos em nome dEle, Ele estará aqui presente. E nós temos a certeza que nós estamos com um pensamento no amor, no bem, para que Ele esteja aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo, e também os amigos e irmãos espirituais que também nos intuem nesta caminhada. Também saudar a todos os amigos que estão nos assistindo pela internet, de casa, ou onde quer que estejam. E hoje nós trazemos aqui uma reflexão que vai estar especificamente no livro Vinha de Luz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, na lição número 21, intitulada Oração e Renovação. E hoje nós viemos realmente para falar em oração, né? Foi lida a mensagem do trecho da passagem de Lucas e a necessidade de falarmos sobre oração, porque costumeiramente nós escutamos uma frase muito dita popularmente que as pessoas costumam falar: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso parece já ser algo recorrente, né? Eu estou rezando tanto e as coisas estão me aparecendo. E que bom que as coisas estão aparecendo, porque nós viemos aqui justamente para evoluir, para caminhar. E passando pelas provas, pelas expiações, é que nós vamos conseguir progredir, é que nós vamos conseguir evoluir. E as situações que nos ocorrem, elas permitem essa evolução. E até porque a oração verdadeiramente, ela não tem o intuito de que as coisas não ocorram. A situação não é para modificá-las. A prece não é para modificar as situações. A prece é para nos modificar. As situações continuam a ocorrer. Seria muito egoísta de nossa parte querermos que todo o universo e toda a justiça divina ela se alterasse e modificasse por conta dos nossos caprichos e desejos individuais. Imaginemos nós, se a bondade divina, escutássemos todos os nossos quereres, que são ainda quereres infantilizados, quereres egóicos, vaidosos, quereres que pensam apenas na situação iminente, que não atenta-se para o futuro, para as perspectivas maiores. Então, justamente é porque quando nós rezamos, ou quando nós oramos, e as situações nos ocorrem, isso faz com que nos fortaleça diante dessas situações. Então, que bom se eu estou orando e as situações ocorrem, porque eu estou um pouco mais protegido. A oração, ela serve como esse escudo, como essa capa de proteção diante das situações que chegam até mim. Mas ainda somos imaturos também em matéria de conversação para com a divindade e para com Deus. Ainda não sabemos, por vezes, pedir, ainda não sabemos, por vezes, agradecer. Kardec vai nos dizer, no Livro dos Espíritos, na pergunta 659, ele, na verdade, pergunta aos Espíritos qual é o caráter da prece. E aí os Espíritos vão dizer que é uma adoração para com Deus. A verdadeira adoração está nessa conversa íntima para com Ele. E há 3 vertentes na oração: pedir, agradecer e louvar. Imaginemos nós, dentro dessa condição que estamos inseridos de espíritos imperfeitos, ainda, muitas vezes, pedimos muito mais do que agradecemos, pedimos muito mais do que louvamos. Por mais que nós iniciemos as preces ou as nossas orações, dizendo: Senhor, quero agradecer pelo dia, quero agradecer pelo alimento que me destes, quero agradecer pela minha família, quero agradecer pelo meu trabalho, quero agradecer pelo meu lar. Mas quando a gente está quase tirando um 10 em gratidão, a gente no finalzinho diz: mas eu queria pedir também. Isso é justo, é claro, olharmos para o Pai, porque Ele é o nosso Pai, e Ele é que pode também nos dar.
Mas muitas vezes não compreendemos o que o nosso Pai já nos dá. E às vezes ficamos frustrados achando que Ele não está nos olhando e não está nos vendo. Por isso que muitas vezes dizemos isso. Eu oro e parece que o Senhor não me escuta. Então, as situações que nos ocorrem, elas são por vezes a falta de maturidade nossa de compreendê-las como um todo. Então, se nós estamos sobre uma égide, se nós estamos sobre uma perspectiva, se nós estamos sobre uma justiça divina, é necessário que compreendamos que nós não podemos colocar à frente as nossas não necessidades, mas as nossas vontades. As necessidades o nosso Pai sabe, as nossas vontades ainda é do meu ego, ainda é do meu querer. E às vezes dizemos, mas por que falar com o Pai? Por que pedir ao Pai? Se Ele é onisciente, se Ele já sabe de tudo, Ele já sabe o que eu preciso, Ele já sabe o que eu quero, por que eu vou ter que pedir? E aí é bom que nós lembremos que a oração, ele tem esse caráter também pedagógico de sabermos o que pedir, e também de ver a nossa vontade no que nós pedimos. Por mais que a gente diga, mas Ele já sabe de tudo, mas eu quero saber se você sabe o que você está pedindo, se você compreende o que você está pedindo. O ato de orar também é um ato de humildade, porque muitas vezes nós não queremos pedir, ainda nós pedimos pelas nossas situações triviais, mas também quando nós nos entregamos ao Senhor de forma verdadeira e singela, Senhor, estou aqui, para que Tu possas me entregar o que de melhor há na minha condição evolutiva. Isso é um ato de humildade, de entrega, porque o Mestre, ele nos ensinou na oração dominical, não que deveríamos pedir e que fosse feita a nossa vontade, mas a vontade do Pai, que seja feita a Tua vontade, Pai. E a gente, nessa hora que a gente faz a oração do Pai Nosso, nesse trecho especificamente, a gente fala bem rápido, né? Porque a gente quer que seja feita a nossa vontade, né? Para nós já seja feita a vossa vontade, mas a minha também. Vamos ver se a gente, né, se coincide a minha vontade com a sua vontade. Então, é necessário que nós compreendamos que nós estamos no estágio evolutivo, que é no estágio de exercício. Então, nós exercitamos tudo. Nós exercitamos o amor, nós exercitamos o perdão, nós exercitamos a caridade e nós exercitamos também a oração. Nós achamos que estamos nesse mundo e que iremos sair ainda nesta encarnação já aprendendo tudo, e não é verdade. E o que seria o exercício? O exercício muitas vezes é que eu consigo ir e às vezes eu não consigo. Às vezes que eu consigo fazer e às vezes que eu não consigo. E ter essa compreensão de não me cobrar de forma extrema. Porque às vezes eu consigo amar, às vezes eu consigo entregar, às vezes eu não consigo. E compreender e refletir porque eu não estou conseguindo naquele momento, mas não se culpar porque eu não estou conseguindo. Eu consigo fazer a caridade neste momento, mas já nesse momento eu não estou conseguindo. E por que eu não estou conseguindo? Então exercitar, assim como a oração. Olha, eu estou sabendo, eu não estou sabendo falar com Deus. Eu estou sabendo, não estou sabendo me exercitar a minha oração. E ter essa compreensão, porque na verdade, como foi dito aqui no exórdio, a história do mosquito, a gente observa que o mosquito ele não ora, como nós muitas vezes não oramos, nós negociamos com Deus, nós fazemos promessas para com Deus, nós só falamos com Ele para pedir algo em troca do que nós vamos fazer. Então, Senhor, é o seguinte, se o Senhor me der isso, eu faço isso. Olha, Senhor, o Senhor está vendo que eu estou indo para a casa espírita, o Senhor está vendo que eu estou participando lá da assistência social, o Senhor está vendo que eu estou participando ali do atendimento fraterno, o Senhor está vendo que eu estou fazendo isso tudo, então me ajude aí, me dê aí as coisas que eu quero também. Isso não é oração, isso é negociação com Deus. Então, às vezes, ou muitas das vezes, nós ainda estamos errando nesse ponto. E aí, quando Emmanuel vai nos trazer isso no livro Vinha de Luz, capítulo 21, Oração e Renovação, ele vai utilizar um trecho, especificamente o capítulo 10, versículo 6, da carta de Paulo aos Hebreus.
E essa carta de Paulo aos Hebreus, ele vai dizer especificamente: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E aí a gente olha de primeira assim e diz: o que é que Paulo quis dizer aí aos Hebreus, falando de holocaustos, de oblações? O que seriam oblações? O que seriam holocaustos? De pecados. E a gente precisa compreender um pouco a época, né? A comunidade ali farisaica, né? O farisaísmo, utilizando muito das situações exteriores, e utilizando muito das suas retóricas para falar com Deus, e dizendo-se muitos deles enviados do alto, utilizavam esses sentidos de palavras, esse jogo de palavras, e também de sacrifícios e oferendas, para dizer que tinha mérito maior do que os outros. Holocaustos, na verdade, significa sacrifícios, muito comum naquela época na religião, né? Eu fazer os sacrifícios de animais, às vezes fazer sacrifícios, nós vamos ver as questões politeístas mesmo, fazer sacrifícios de pessoas também, em prol de uma divindade, porque a divindade gostaria disso. Eu estou oferecendo a você esses sacrifícios. As oblações, as oferendas, né, tidas normalmente, e isso vai nos lembrar da parábola do bom samaritano, onde Jesus vai dizer lá aos seus discípulos, né, conversando com eles, daquele homem que estava caído depois de ser assaltado, e aí ele vai usar, porque o mestre ele não usa as coisas em vão. Toda passagem, toda parábola tem um significado em cada detalhe dito. Então, Jesus vai nos dizer que vinha um sacerdote e um levita de Jerusalém para Jericó. O sacerdote e o levita, considerados homens religiosos, enviados de Deus, respeitados pela comunidade judaica. E eles vinham de Jerusalém, Jerusalém é onde estava o templo maior, é onde eram feitas as oferendas. E esse levita e esse sacerdote, ele vem de Jerusalém. E aí ele passa por aquele homem que pede ajuda, e eles dizem que não vão conseguir ajudar aquele homem. E aí a gente vai ver o que geralmente o sacerdote e o levita estavam fazendo no templo de Jerusalém. O que eles estavam fazendo no templo de Jerusalém era ofertando muitas vezes azeite, vinho, que era muito comum naquela época fazer esse ofertório. Mas aquele homem que vinha da Samaria, que era uma região ali totalmente excluída pelos judeus, porque eles viviam em conflitos e o pessoal da Samaria não seguia muitos princípios dos judeus, então eles foram excluídos por eles, e aquele homem era um herético, era considerado um homem qualquer, que não tinha nenhum tipo de religiosidade, e aquele homem é que para naquele que estava necessitado de ajuda, e o ajuda. E qual é a primeira atitude que esse homem faz? Ele bota na ferida do homem azeite e vinho. E a gente observa o que realmente Deus quer de nós. Não é o azeite e vinho colocado ao pé do altar, mas o azeite e vinho colocado no irmão necessitado. É esse o verdadeiro pedido dele. E aí a parábola do bom samaritano traz que ele leva aquele homem até uma comunidade, pede para que aquele homem seja cuidado, deixa o dinheiro suficiente para os dias que ele vai estar ausente, mas ele diz que retornará para olhar como aquele homem ficou. Então, muitas vezes, nós costumeiramente, e aqui não vai uma crítica nenhuma à forma como nós oramos ou como nós adoramos a Deus, mas o que realmente precisa ser refletido é porque a oração ela precisa ser contida e saída do nosso íntimo e do nosso coração. Eu posso fazer a oração do jeito que eu desejar. Você pode acender um incenso para orar? Pode. Inclusive a doutrina espírita não fala nem que nada é proibido na doutrina espírita. Você pode acender um incenso para orar? Posso. Você pode acender uma vela? Posso. Você pode se ajoelhar para rezar? Pode. Você pode ficar deitado, você pode ficar em pé, você pode abrir o olho, você pode fechar o olho, você pode rezar, orar como você bem deseja. O importante não é a forma, o importante é o conteúdo da oração. O importante é o que sai do seu coração. Então nós podemos orar no trânsito, na hora que estão os carros buzinando ali, sabe, no sábado pela manhã no centro de Campina, os carros estão todos passando, o pessoal passando na frente, uma buzinada danada, que eu posso ali
entrar no estado de oração. Eu posso fazer uma oração dentro do São João do Campina Grande, no Parque do Povo. Posso fazer uma oração. Chico Xavier, a gente vai ver uma situação onde ele foi para uma casa de prostituição, e lá chegando, ele reuniu todas as mulheres que ali estavam e foi orar com elas. Então nós podemos orar em qualquer canto, em qualquer momento. O que nós precisamos é estar nesse estado de concentração profunda e de ligação íntima com Deus. Então é a verdadeira oração. Então, nesse sentido de que Emmanuel vai nos colocar da oração em renovação, é dizer que, na verdade, os sacrifícios, as ofertas, pelos pecados, pelos erros, não agradaram a Deus. É preciso mais, é preciso a renovação do homem. Quanto mais nós vamos nos renovando, melhor nós vamos orando. Porque nós vamos compreendendo o que realmente é o instrumento e a ferramenta da oração. E quanto mais eu oro, mais eu também me renovo. Então estão totalmente interligados. Então, a partir desse momento, a gente vai compreendendo que uma coisa chama a outra. A oração facilita a minha renovação íntima. A oração é um dos melhores mecanismos, se não o melhor mecanismo de reforma íntima, de conhecimento interior, de mergulho profundo do que eu sou. Quando nós fechamos os olhos e nos deparamos com nós, com os nossos erros, com as nossas angústias, com os nossos medos, ali sou eu. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de orar. Porque a gente tem dificuldade não apenas de estar em ligação com o divino, mas conosco mesmo. Por isso, quando a gente vai, às vezes, dormir, a gente diz assim, vou fazer uma oração, aí só consegue dizer, Pai Nosso, aí já adormece. Porque a gente não tem aquela capacidade de estar ali, envolvido naquele sentimento. São 5 minutos, são 3 minutos, são 2 minutos de uma oração sentida, verdadeira. E Emmanuel discorre ainda dizendo que muitos de nós achamos que precisamos fazer orações e mais orações para Deus. Não é Deus que precisa das nossas orações. Somos nós que precisamos das orações para Deus. Somos nós que, a partir desse contato íntimo e dessa ligação, nós nos sentimos melhores, mais renovados. Olhamos as situações de uma forma distinta, de uma forma diferente. Por isso a necessidade de ser um hábito contínuo, não apenas quando acordar, não apenas quando dormir. André Luiz tem um texto, tem uma mensagem, na verdade, que ele diz assim, comece orando. Tudo. E eu lembro que tem um primo meu que ele disse, certa vez estava passando por umas dificuldades e estava tentando, ele disse, rapaz, eu já fiz de tudo, agora só me resta orar. Disse, poderia ser diferente, né? Poderíamos começar orando. E a gente tem muito disso, a gente diz assim, eu vou tentar tudo, quando não der eu entrego nas mãos de Deus, mas na mão de Deus estava o tempo todo. Quando começou já estava na mão de Deus. Às vezes dizem assim, na medicina, né? Olha, já fizeram de tudo, agora está na mão de Deus, mas estava na mão de Deus desde que deu entrada no hospital, desde que estavam os médicos ali. Então, essa perspectiva de saber ou de lidar com Deus, isso foi dito pelos próprios discípulos, que em um certo momento disse ao mestre, mestre, nos ensina a orar. E o que os discípulos estavam dizendo ali, não era que eles não sabiam orar, eles sabiam, eles conheciam a oração, mas não orar como os publicanos, não orar como os fariseus. Eu quero orar num estado íntimo, realmente, de comunicação para com Deus. Não é essas orações que a gente faz da boca para fora, mas uma oração sentida. Era esse o pedido dos seus discípulos. E aí, eu gosto muito de fazer uma referência a uma canção que foi escrita nos anos 80, no início dos anos 80, por Gilberto Gil, intitulada Se Eu Quiser Falar com Deus. E essa canção foi um pedido de Roberto Carlos a Gilberto, para que fizesse uma canção para que ele pudesse gravar. E aí Gilberto, sabendo que Roberto era muito religioso, disse, eu vou fazer uma canção em torno da religiosidade, em torno de Deus. E fez a canção Se Eu Quiser Falar com Deus. Mas Roberto, quando leu a canção, quando viu a letra da canção, ele não se agradou tanto, porque ele queria, se tivesse realmente uma fala para com Deus, ele queria que tivesse uma questão mais ritualística ali.
E aí Gilberto Gil, ele guardou aquela canção durante um tempo, mas Elis Regina descobriu a canção e foi perguntar a Gil se poderia gravar a canção. E Gil disse, se você quiser, você grava. E aí foi o sucesso que foi e que ainda é até hoje, Se Eu Quiser Falar com Deus. E é muito interessante porque Gilberto Gil, ele retrata nessa canção alguns aspectos que, porventura, eram colocados na religiosidade como forma de orar a Deus, como eu devo me dirigir a Deus. E a gente sabe que para se dirigir a Deus, basta você estar de coração aberto para se dirigir a Ele. Não importa onde nem como. E aí ele inicia a canção dizendo assim, se eu quiser falar com Deus. Eu acho importantíssima essa frase inicial, porque Gilberto Gil ele vai nos trazer uma situação de que é um ato unilateral meu. Se eu quiser, realmente. Você está com vontade de falar com Deus? Você tem vontade de falar com Deus? E aí ele vai dizer que a gente tem que ficar a sós, tem que apagar a luz, tem que calar a voz. Então, retratando especificamente, às vezes, passagem do próprio Evangelho. Porque o mestre vai dizer lá, quando quiserdes, antes de vir fazer oferendas no altar, volta e reconcilia-te com o teu amigo. Essa passagem de Jesus vai estar na segunda estrofe. Quando Gilberto diz assim, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que estar em paz. Veja, como eu vou pedir a Deus, como eu vou agradecer a Deus, se eu tenho uma demanda com o meu irmão? Se eu tenho algo contra ele? Como é que eu vou pedir o perdão a Deus, se eu não perdoo o meu irmão? Eu estou sendo muito contraditório. E aí, da primeira estrofe, a gente volta para outra passagem, que vai estar lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, que Jesus diz assim, quando fordes orardes para o teu Pai, não façais como os publicanos ou fariseus, que ficam orando em praça pública, ou trazendo grandes discursos, mas adentra o teu quarto, fecha a porta e ora. E aí, Jesus está nos convidando não a entrar no quarto, não a entrar no sentido físico, mas a entrar no nosso interior. É na nossa casa íntima, para fechar a nossa porta interior. E a partir dali eu tenho uma comunicação com Deus. Por isso que Gilberto diz, eu preciso ficar a sós, eu preciso fechar os olhos, eu preciso calar a voz. Ou seja, eu preciso deixar os meus quereres de lado. Eu preciso me silenciar e saber realmente o que o meu self, o que o meu íntimo, o que minha alma, o que meu espírito necessita. Assim eu vou saber me comunicar melhor com Deus. E aí, Gilberto Gil, que aí eu convido vocês a, se possível, depois de escutar ou ler a letra da canção, né? Que ele vai dizer que vai ter que... tem um momento lá na canção, já perto do final da canção, que ele vai ter que lamber o chão, né? Dos palácios, dos castelos suntuosos dos seus sonhos. Porque nesse aspecto ele está utilizando a humildade. Ele utiliza castelo, palácios, que nós estamos nessa grandiosidade material, mas que nós temos que entrar numa posição de humildade. Bem como ele vai falar em um certo momento, que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que afogar os nós da gravata, dos sapatos. Ou seja, eu tenho que ter leveza, eu tenho que sair desse sentido material que me envolve todo. Eu tenho que entender que minhas orações não é para ter, mas é para que me ajude a ser. O pedido dos discípulos ao mestre era muito contido nas orações. Senhor, aumentai a nossa fé. Façai que nossa fé aumente. Porque a partir da minha fé aumentada, eu conseguirei me dar melhor diante das questões do mundo, diante dos desafios que o mundo me impõe. Eu não preciso de muito, apenas de fé. A própria fala e a própria indagação que Saulo, ali na porta de Damasco, quando cai do camelo, e tem aquela visão com Jesus, quando Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz, Senhor, o que queres que eu faça? Isso é uma oração. Isso é um pedido. A gente acha às vezes que oração, aí a gente chega,
quem quer fazer uma oração? Aí fica todo mundo, não, eu não quero não, não, vai fulano, não, vai cicrano, né? Porque eu não sei fazer uma oração, porque eu não tenho palavras. Não importa, gente. Você chegar aqui e ficar em silêncio, você está orando. A gente não precisa escolher palavras bonitas para orar. Uma frase, um pedido sincero, um choro. Tem uma canção, né, de Renato Teixeira, que ele vai dizer, Romaria, que ele diz assim, como eu não sei rezar, eu vim aqui entregar apenas o meu olhar. É o meu olhar. Eu não sei rezar. Está aqui o meu olhar. Meu olhar de apelo, de amor, de humildade. Pedido de ajuda, de socorro. E assim, nós vamos ser intuídos pelos bons espíritos. E Kardec vai insistir numa pergunta, 660 do Livro dos Espíritos. A prece, né, que utiliza o termo prece, ele faz com que o homem seja melhor? E aí os espíritos respondem, sim, quando eles oram com confiança e honestidade. Então não basta qualquer tipo de oração, mas sim aquela que a gente confia, que a gente entende, que virá o melhor para mim, que será da forma melhor para com todo. Então isso é todo o contexto que envolve esse momento de oração. E ainda mais, como Jesus vai nos falar e como Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, não apenas a oração para comigo, mas a oração para com o próximo. A gente muitas vezes fica dizendo aqui, Ademar cantou aqui da caridade, né? Como o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E a gente fica se perguntando, mas como eu posso ser caridoso? Mas como eu posso fazer a caridade? Uma oração para uma pessoa é um ato de caridade. Às vezes nós estamos num estado de angústia tão grande, nós estamos num momento tão delicado emocionalmente, tão delicado espiritualmente, que a gente não consegue nem fazer uma oração. A gente está ali dizendo assim, às vezes dentro de um processo obsessivo, não consegue fazer uma oração, não tem espaço para fazer uma oração. E aí a gente pede a alguém, ore por mim, faça uma oração por mim. Ou se não, a gente emanar aquele pensamento para aquela pessoa e orar pelaquela pessoa. Porque o que seria, na verdade, essa oração? Essa transmissão de pensamento, esses fluidos que chegam através dessa energia e de toda a dinâmica que há no universo, que consegue chegar naquela pessoa. Mas a gente muito materialista, cético, diz, isso não existe. Como é que eu vou o pensamento chegar numa pessoa? E a gente consegue. E orar pelaquela pessoa. Quem mais orou por nós do que o próprio Mestre? Quem chegou várias vezes e ali no momento da crucificação, como uma oração, ele diz, Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Uma oração para aqueles que estavam ali. E a oração se constitui nesse ato de renovação, porque a oração ela nos acalma, a oração ela nos refrigera, a oração ela nos alivia. Dentro do aspecto científico, nós já temos aí estudos e evidências científicas de como a oração influencia no bem-estar, como a oração auxilia nos tratamentos de enfermidades biológicas. As mudanças cerebrais, a própria neurociência estudando o benefício da oração na forma de ter uma boa qualidade de vida, de podermos também meditar, a necessidade da meditação, de ficarmos só conosco, de deixar e tentar por um minuto que os pensamentos fiquem um pouco mais controlados. Mas nós não costumamos ter esse hábito. Nós temos o hábito, às vezes, de acordar, pegar o celular, que hoje em dia é a primeira coisa que a gente faz, né? Se a gente não precisasse abrir o olho, talvez a gente pegasse já o celular de olho fechado, né? Mas a gente hoje acorda, pega logo o celular, dá uma olhadinha lá, aí levanta, né? Vai, às vezes, fazer uma higiene, escovar os dentes, lavar o rosto, tomar um banho, enfim. Tomar o nosso café e fazer as nossas refeições diárias para nutrir nosso corpo. Mas nós não costumamos fazer as nossas refeições espirituais para alimentar o nosso espírito. Acordar, agradecer pela oportunidade de estar ali, levantar-se, agradecer a oportunidade de caminhar, agradecer a oportunidade de mais um dia, pedir, na verdade, uma proteção, um auxílio, uma intuição, discernimento para as dificuldades, obstáculos do dia a dia.
Não usar a temperatura exterior para medir também o nosso grau de nível de humor, porque a gente utiliza muito isso. Por exemplo, eu estou com uma tia que está internada, hospitalizada hoje, já faz quase uma semana, e a gente vai observando que os próprios familiares, os nossos familiares, a temperatura é feita de acordo com o estado dela. Se tem um dia que ela está um pouco piorzinha, todo mundo fica mal. Se tem um dia que ela está melhorzinha, todo mundo fica bem, né? E a gente precisa compreender que as situações não precisam ser assim. Quando nós utilizamos um termômetro para saber se nós estamos com febre, nós não colocamos o termômetro no ambiente, nós colocamos o termômetro em nós. Então, esse termômetro de podermos oscilar no humor, ele não poderia nem deveria estar na dependência de atitudes externas, mas da minha atitude interna. Então, me fortalecer, porque eu não posso controlar se porventura ela tiver que ficar enferma durante um tempo. Eu não posso controlar se ela vai se melhorar, mas eu posso controlar a forma como eu encaro aquilo. E aquilo pode influenciar muito menos a minha forma de ver e também meu emocional e meu espiritual. Então, são essas questões que a gente olha muito para o externo e sempre nos nossos pedidos e nossas orações estamos pedindo para modificar. Senhor, dai chuva. Não choveu. A gente diz assim, não foi escutado minha prece. Foi. Senhor, queria que desse chuva, mas se não der, me dá a compreensão. Senhor, amanhã faça sol. A gente tem muito disso, né? De achar que Deus está ali olhando só para a gente. A gente se coloca no centro do mundo, né? Amanhã eu vou sair, amanhã eu vou fazer um piquenique. Aí passou a semana todinha de sol, aí naquele dia que eu decidi fazer o piquenique chove, né? Aí a gente diz assim, mas logo hoje, que eu ia fazer o piquenique, Deus inventa de fazer chover. Então a gente se coloca nesse centro, né? Passou a semana todinha e Deus hoje é, né? Pouca gente para Deus já de conta, então Ele está olhando especificamente para você. Mas observemos nossa relação com o alto, ainda como é uma relação superficial, ainda como é uma relação de troca. Mas a partir do momento em que nós compreendamos e a partir da renovação das nossas atitudes diárias, a partir também do meu auxílio para com o outro, como diz Madre Teresa de Calcutá, mãos que trabalham são mais santos do que lábios que oram. A partir do momento em que eu trabalho em prol do outro, eu também estou orando, porque eu também estou me renovando. E essa é a mensagem que Emmanuel vai deixar para a gente em oração e renovação. É o trabalho, é a mudança. É a mudança de paradigma, de olhar, de atitude na vida. E a partir daí eu passo a ser um homem que não vou apenas estar pedindo, mas eu vou estar muito mais agradecendo verdadeiramente porque eu compreendo o sentido dessa vida. E nessas orações que eu faço em prol do outro, em prol dos espíritos desencarnados que muitas vezes estão passando por necessidades que a gente nem imagina, que às vezes não conseguem se libertar das questões materiais, que levam para si, se você dá uma passadinha rápida nas obras de André Luiz, você vai verificar quantos espíritos estão lá mentalmente ligados nas questões materiais e não conseguem se desvencilhar e não conseguem evoluir. Então, orar para aqueles que também estão do outro lado, orar para aqueles que estão necessitados, porque as nossas orações certamente chegarão. E aí eu trago para vocês, aqui no livro Boa Nova, uma oração que está no capítulo 27, intitulada a Oração do Horto. Já é naquele momento crucial em que Jesus está, depois de ele lavar os pés dos discípulos, e ele já está sentindo a proximidade do momento do seu martírio. Ele está ali na última ceia, mas antes dele retornar ao banquete, ele olha para os seus discípulos. E no Evangelho de João vai estar descrito uma oração que o Mestre faz para os seus discípulos, mas que também pode chegar até nós. E nós vamos verificar o amor de Jesus para cada um de nós, mesmo no momento do sacrifício dele, da dor dele. Porque às vezes a gente diz assim, eu estou passando por isso, por essas coisas, e ainda vou ter que orar pelos outros. Jesus nos deixa essa lição. Sentindo a sua própria dor, ele não ora para si, ele ora para os outros, para aqueles que estão ali. E diz, Pai Santo,
Eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho para que ele eleve-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra e testemunhei tua magnanimidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiastes. Neste instante, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que esse mundo existisse. Manifestei o teu nome aos amigos que me destes, eram teus, e tu me confiastes, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quantos lhe dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é tua obra, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios, mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiastes. Pelos que me confiastes, tendo em vista o esforço a que obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que nesta tarefa grandiosa, o maior testemunho é o nosso próprio sacrifício pela tua causa. Compreendendo que estão nesse mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos e todos regressaremos à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu, eu, porém, te conheci, e lhes fiz conhecer o teu nome e tua bondade infinita, para com que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. A oração que o Mestre deixa para os seus discípulos, a oração que o Mestre deixa para todos nós, para que nós possamos compreender que, a partir da oração, nós conseguimos e vamos conseguir esse contato mais íntimo com o Pai Celestial, como exercício dela, aprendendo, errando, nos frustrando, chorando, porque as lágrimas também é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro ao Pai, em silêncio, mas entregando a sabedoria divina, confiando, com fé, com esperança, com amor, realmente, podemos estar nesse contato íntimo com o nosso Pai Celestial, que saibamos compreender a sua magnanimidade, a sua sabedoria, a sua misericórdia para cada filho. Oremos, mas oremos de coração aberto, oremos e nos entreguemos na oração, permitai-nos estarmos, cada um de nós, neste momento profundo de ligação com o Pai Celestial, para que nós possamos escutar a sua voz, bater firme no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso ser, e sentir pulsar o seu amor por cada um de nós, nos renovando a cada dia. Muita paz, muito obrigado, pessoal.